Financiamento imobiliário é um assunto que gera muito interesse ali, né, nas pessoas que desejam comprar um imóvel. E não é à toa, afinal de contas, esse tema ele levanta realmente muitas dúvidas. Então, hoje aqui nesse vídeo a gente vai abordar o tema financiamento imobiliário, mas sobre a visão de quem está comprando um apartamento na planta. Então, se esse for o seu caso, preste bem atenção em tudo que você precisa saber, né, antes de comprar o seu apartamento. Seja bem-vindo ao canal da imobiliária Casa Manaus, né? Essa playlist, ela é sobre educação imobiliária, onde a gente sempre aborda aqui, né, tudo aquilo que você precisa saber, né, para fazer a compra de um imóvel com mais segurança e tranquilidade. Então, muito prazer, eu sou Nadine, faço parte de um projeto aí com o intuito de levar informação, né, sobre o mercado imobiliário. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco ali sobre um tema que gera muito interesse entre as pessoas que desejam comprar um imóvel, né? Que é o financiamento imobiliário. Sabemos, né, que como se trata ali da compra de um valor alto, a maior parte das pessoas acaba fazendo a compra de um imóvel utilizando para isso, né, um financiamento. E nesse vídeo a gente vai falar exatamente sobre isso. Mas a gente vai abordar esse tema, né, através de uma ótica de quem está comprando um apartamento na planta. Então, para quem pode esperar aí o imóvel ficar pronto, a compra de um apartamento na planta, ela tende a ser muito mais fácil do que a compra, né, de um apartamento pronto. E isso por diversos motivos. O principal desses motivos é que você faz uma compra programada, ou seja, você vai pagando aos poucos durante a construção, para depois de pronto, né, você pagar ali o que falta através da quitação com a incorporadora ou através de um financiamento imobiliário que você pode pagar junto com os bancos. Isso tudo parece muito tentador, né, e simples, mas existe aí uma série de itens, né, nesse meio tempo que nem sempre o comprador ele fica consciente e nem sempre as corretoras de imóveis, né, abordam e tratam com tanta clareza ali, e as pessoas às vezes no calor da emoção, né, de comprar um apartamento, não prestam muita atenção nesses detalhes. Você deve lembrar que lá no vídeo anterior, né, eu falei que quando você compra um apartamento na planta, na verdade você não está comprando um apartamento, né? Até porque esse apartamento ele ainda nem existe, ele não está pronto. Você está, na verdade, prometendo comprar um apartamento no futuro. Você está programando, né, a compra de um apartamento ali que ele ainda vai ser construído. Então, nessas fases ali iniciais, entre o lançamento e o período de construção, é como se você estivesse pagando ali uma parte do imóvel, né, que seria o equivalente a uma entrada, vamos dizer assim, ou uma taxa de obra, né, que o restante você vai pagar quando isso acontecer, né? Quando ele estiver naquilo que a gente chama de saldo devedor, seja através de um financiamento bancário ou seja através de uma parcela de chaves. Esses pagamentos iniciais, né, que acontecem ali durante o lançamento e a construção, geralmente eles são feitos para incorporação, ou em alguns casos, né, dependendo ali da maneira como a incorporação viabilizou esse empreendimento junto ao banco. E é possível que você assine diretamente com o banco, né? E pague o banco depois de receber as chaves do apartamento, ou seja, depois que ele estiver pronto. Ou também, em alguns outros casos, pague ali uma parte, né, para o incorporador e uma outra parte para o banco. Mas, independentemente disso, você precisa ter em mente que está pagando apenas uma parte do imóvel, né? E que essa parte restante, ela vai ser devida no final, quando a obra estiver pronta. Então, vamos dar um exemplo prático, né? Imagine isso, você negociou lá a compra de um apartamento no valor de 250 mil reais, sendo que você vai dar ali de entrada 8 mil reais, né? E vai pagar 42 mil reais divididos em 42 parcelas de R$ 1.000 durante as obras, né?
E o valor que vai ficar ali, o valor final de 200 mil, ele vai ser pago através de um financiamento com o banco. O que muita gente ali não se atenta, né, ou não recebe às vezes a informação adequada, é que aquele valor ali que você ainda não pagou, ou seja, o valor total do imóvel, né, a menos que você efetivamente, claro, já tenha pago, ele é chamado de saldo devedor. E esse saldo devedor, ele fica ali sendo corrigido, né, durante todo esse período de obras ali, por um índice que, na verdade, na maioria dos casos, né, é o INCC, que é o Índice Nacional, né, de Custo da Construção Civil. O índice que corrige, né, os principais custos, né, de construção de uma forma geral. Se você quiser entender, né, um pouco mais ali em detalhes sobre o que é o INCC, eu vou deixar um link no cartão aqui para um vídeo onde eu te explico tudo, né, sobre isso. E é isso, dentro de todo o valor ali que falta, né, você pagar, esse valor ele não vai ficar estático, tá? Ele vai sendo corrigido mensalmente e ele vai aumentar anualmente. Então, aqui muita gente, sem saber, acaba perdendo muito dinheiro. E muita gente também acaba comprando ali um apartamento na planta e negocia um plano de pagamento com parcelas muito baixas, né, durante a obra e pagando bem assim uma vez por mês, imaginando que vai financiar com o banco lá no final, né? Só que quando chega lá no final, o saldo devedor tá muito grande, porque ele foi corrigido, né? Eu já vi casos, inclusive, que o saldo era tão grande que ele chegou a ficar maior do que o valor do imóvel inicialmente, né? Ou pior ainda, né? O saldo ele estava tão alto que a pessoa não conseguiu mais financiar um financiamento do banco, né? Com a renda que ela tinha. E nisso ela acabou perdendo o apartamento. Complicado, né? Mas infelizmente situações assim existem. Bom, Nadine, mas o que é que eu faço então, né, para não me ferrar? Como é que eu faço para me proteger? Bom, muito simples, gente. Eu vou te dar 3 dicas práticas, tá? A primeira dica é evitar pagar parcelas muito baixas durante a construção. Eu sei que isso pode ser tentador, né? Pelaquela sensação de que comprar um imóvel é muito fácil, mas isso pode te prejudicar muito no futuro. E claro, né? Você não vai se comprometer ali com um valor maior do que você pode pagar. Mas tente pagar, né, um valor bom ali durante o período de obras, porque desse modo o seu saldo devedor ele realmente vai ficar menor e consequentemente ali a sua correção, né, do índice ela também vai ficar menor. A segunda dica é sempre que possível apresentar ali alguns pagamentos para incorporação. Isso significa fazer pagamentos extras, né? Amortizações, em situações como 13º, férias, bônus, né? Que você recebe, algum dinheiro adicional que você não vai precisar. Tentar adiantar, porque isso vai te deixar mais confortável lá na frente. E a terceira dica é acompanhar sempre, gente, o seu saldo devedor com regularidade, né? Ver ali como está evoluindo, se as parcelas que você está pagando de fato estão ajudando ali a amortizar, né, bem, ou se ela está crescendo em uma proporção ali que talvez não esteja recuperando o suficiente. Muita gente erra justamente nesse ponto, tá? Principalmente quando estão fazendo a compra de um apartamento na planta pela primeira vez na vida. Fiquem atentos a isso, tá? Depois que passa aí essas fases iniciais, né, de lançamento da construção, a incorporadora, ela solicita o habite-se, né, que é um documento emitido pela prefeitura que atesta ali que a construção está de acordo com tudo aquilo, né, que foi planejado lá atrás e parte para individualização ali das matrículas, ou seja, vai transformar, né, um terreno que tem um prédio construído em vários apartamentos e em vários imóveis, né? É como se um grande imóvel virasse vários imóveis, legalmente falando, né? E se por acaso você assinou com o banco lá atrás,
né, a chamada taxa de obra, automaticamente a parcela, né, do seu financiamento vai mudar. E se você não assinou com o banco, então você pode obter agora o seu financiamento imobiliário, né? Dentro de um período ali que a gente chama de um período de repasse. Mas aqui tem outro detalhe, né, que você tem que estar atento. Enquanto você não sai desse saldo devedor, ou seja, né, enquanto você ainda não pagou a incorporação ou ainda não conseguiu um financiamento com o banco, o seu saldo devedor que estava ali sendo corrigido pelo INCC, ele vai deixar de ser corrigido pelo INCC. Afinal de contas, já não tem mais obra, né? Então, ele vai começar a ser corrigido por um novo índice que se chama IGPM. Em alguns casos também, além desse índice, né, tem mais uma porcentagem ali de juros ao mês, dependendo também da política ali da incorporadora. Ou seja, se você não estiver preparado para esse momento, você também pode perder dinheiro. E como eu me projeto, Nadine? Simples, gente, acompanhando ali a evolução, né, das obras, e quando você perceber que ela está quase no final ali, que ela está chegando, né, na reta final, você começar a correr atrás do seu financiamento bancário, caso você ainda não tenha feito nada disso, né? Feito isso, chegou a hora de escolher a modalidade de financiamento, né, que você vai utilizar. Se por um acaso você está comprando o seu apartamento, né, através de algum auxílio ali, de algum programa habitacional, né, como por exemplo a gente tem o Minha Casa Minha Vida, as suas opções, né, elas são mais limitadas. Você vai receber ali uma orientação específica para isso, seguindo todas as regras, né, da Caixa Econômica Federal, que é uma grande operadora aí desse programa. Mas caso você esteja comprando um imóvel fora dos programas, né, habitacionais, você pode ter mais opções de escolha. E hoje em dia existem diversos tipos assim de financiamentos disponíveis no mercado. Dentro desses tipos, né, de financiamentos, os mais populares são a taxa fixa mais IPCA, financiamento pré-fixado, taxa fixa mais poupança mais TR, né? Cada uma apresenta ali as suas vantagens e desvantagens, né? E é muito importante que você entenda bem como cada uma delas funciona, né? Para saber qual seria ali a mais adequada para o seu perfil, que é um fator que você tem que ter muita atenção, assim, que é o fato das parcelas serem pré-fixadas e pós-fixadas. Eu digo isso porque em algumas determinadas modalidades, tá? Como é o caso ali do IPCA e também do financiamento com juros corrigidos, né, pela caderneta de poupança, a taxa de juros, ela tá altamente atrelada ali com a inflação ou a taxa Selic. Isso significa que, dependendo de como a economia do país anda, né, o valor que você paga ali mensalmente, ele pode aumentar ou até eventualmente, né, diminuir. E é muito importante, então, estar atento a isso, já que em algumas outras modalidades isso não ocorre, né? Você paga ali parcelas um pouco mais altas inicialmente, porém, você tem mais previsibilidade ali de quanto você vai precisar desembolsar ao longo de todo o financiamento, né? E outro ponto também que a gente precisa de atenção é em relação ao sistema de amortização que você vai escolher. Ou seja, qual percentual de parcela ali, né, que você vai reduzir o saldo devedor. Existem basicamente dois tipos, né, de amortização. A amortização via saque, o que é nessa modalidade, né, as parcelas elas começam mais altas no início e você vai conduzindo ali à medida que o financiamento ele vai avançando, porque você paga mais juros no início, né? E esse pagamento ele progressivamente vai empurrando ali com o passar do tempo. Existe também a amortização pelo sistema Price, que é onde as parcelas ali de financiamento elas começam com um determinado valor,
mas elas são fixas durante ali todo o período do financiamento. Então, assim, preste também muita atenção, tá, com o indexador do saldo devedor, porque ele também pode fazer com que o valor da sua dívida aumente com o tempo. Então, a melhor modalidade ali depende muito do seu perfil, do seu orçamento familiar, né? E principalmente também dos seus objetivos. Mas em todos os casos é possível sempre fazer amortizações extras, ou seja, fazer pagamentos ali adicionais para reduzir o prazo de financiamento ou o valor mensal ali das parcelas. Isso é algo que deve ser considerado caso você tenha condições e, em geral, essas são as principais informações sobre o financiamento imobiliário que você precisa saber antes de comprar um apartamento na planta, né? Para que você não seja pego de surpresa lá na frente. Então, esse é um assunto bem complexo, nem sempre de fácil compreensão. Por isso, né, se você não conseguiu pegar tudo, eu recomendo que você assista o vídeo mais vezes, até ter a certeza de que você conseguiu assimilar tudo. E se por acaso você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, né, quiser saber aí com mais detalhes sobre os tipos de financiamentos, novidades de novos produtos, notícias sobre como funciona cada um desses financiamentos, né, se inscreve aqui no canal. E caso você ainda tenha alguma dúvida, escreve aqui pra gente nos comentários, porque a gente vai ter o maior prazer aí em te ajudar a entender tudo o que você precisa saber para fazer um negócio com segurança.